Tem gente que passa a vida inteira sendo elogiada pela bondade, pela disponibilidade, pelo coração generoso, e morre sem ter vivido um único dia para si mesma. No velório, as lágrimas são menos do que deveriam ser, porque no fundo todos sabem que aquela pessoa nunca foi realmente livre. Foi escrava da aprovação alheia. Foi mártir de uma causa que ninguém pediu que defendesse. E o que torna isso ainda mais perturbador é que você e eu, neste exato momento, podemos estar caminhando pelo mesmo caminho, convencidos de que somos nobres, de que estamos fazendo a coisa certa, quando na verdade estamos sendo covardes disfarçados de santos. Porque ser bom com todo mundo não é virtude, é medo, é a incapacidade de suportar o conflito, de aguentar a rejeição, de aceitar a possibilidade de não ser querido. E esse medo tem um preço que a maioria só reconhece quando já é tarde demais. O preço é o seu tempo, é a sua energia, é a sua paz de espírito e no final, é a sua própria identidade. Você vai se tornando um reflexo das expectativas dos outros, um espelho que nunca mostra o seu próprio rosto. Deixa eu te explicar algo essencial sobre a natureza humana que a maioria prefere não encarar. Os seres humanos não valorizam aquilo que recebem sem nenhum esforço. Essa é uma lei tão antiga quanto a própria consciência humana. Quando você se entrega sem condição, quando diz sim para tudo, quando coloca seus próprios desejos no último plano para agradar os outros, você não está gerando gratidão, está gerando de forma inconsciente desprezo. Não porque as pessoas sejam intrinsecamente ruins, mas porque é assim que o nosso sistema de valoração psicológica funciona. O que é abundante perde importância. O que é fácil de conseguir se torna invisível. E você, na sua generosidade sem critério, foi se transformando em algo comum, fácil de acessar, esquecível. Você virou paisagem na vida dos outros. Está sempre lá, então ninguém mais te percebe. Os pensadores estoicos da Roma antiga entendiam isso com uma lucidez que perdemos ao longo dos séculos. Marco Aurélio, um imperador com poder absoluto sobre milhões de pessoas, escreveu em seus diários pessoais sobre a necessidade de estabelecer limites claros com os outros. Não por crueldade, não por arrogância, mas por necessidade profunda. Porque ele sabia que um homem sem limites é um homem sem forma e sem substância, sem capacidade real de contribuir para o mundo. O rio que transborda não rega a terra, ele a destrói. A bondade sem fronteiras não é bondade, é inundação, é destruição disfarçada de cuidado. Pense agora em alguém que você genuinamente respeita, alguém cuja opinião tem peso, cuja presença você valoriza, cujo tempo você considera precioso. Essa pessoa diz sim para tudo? Está disponível a qualquer hora para qualquer pessoa? Abandona as próprias prioridades para atender as suas sem pensar duas vezes? Provavelmente não, e é exatamente por isso que você a respeita. A atenção dela é seletiva, o tempo dela tem limite, os princípios dela são firmes. Você aprendeu que quando essa pessoa te oferece tempo ou ajuda, aquilo significa alguma coisa, tem peso, tem valor real. Agora olha para a sua própria vida de fora, como se você fosse um observador. Que mensagem você está mandando para o mundo quando está sempre disponível? Quando sempre cede, quando sempre é você que se adapta, que abre mão, que dobra. Você não está comunicando generosidade, está comunicando que o seu tempo não vale nada, que as suas necessidades são secundárias, que os seus limites são completamente negociáveis. E as pessoas, de forma consciente ou não, recebem essa mensagem e agem de acordo com ela. Te procuram só quando precisam de alguma coisa, te buscam só quando é conveniente para elas. E quando você finalmente decide colocar um limite, sim, elas se chocam, ficam ofendidas, te acusam de ter mudado, de ter ficado egoísta, porque você passou anos treinando elas a esperar a sua submissão. E agora, de repente, as regras mudaram. A inteligência emocional é um conceito que todo mundo fala, mas que pouquíssimas pessoas realmente compreendem na profundidade que ele merece. Não é a habilidade de se dar bem com todo mundo. Isso é conformismo social. Isso é evitar atrito a qualquer custo, mesmo que o custo seja você mesmo. A verdadeira inteligência emocional é a capacidade de discernir quem merece a sua energia e quem está simplesmente se aproveitando da sua dificuldade de dizer não. É a habilidade de reconhecer quando ajudar alguém é genuinamente útil
e quando você está apenas permitindo que essa pessoa continue fugindo do próprio crescimento. É a coragem de decepcionar os outros para não se decepcionar a si mesmo. E aqui está o erro que a maioria comete sem perceber. Confundem ser seletivo com ser egoísta. Acreditam que estabelecer limites é o mesmo que não ter compaixão, mas a realidade funciona exatamente ao contrário. As pessoas mais eficazes em ajudar outras, as que genuinamente transformam vidas e geram impacto real e duradouro, são precisamente aquelas que aprenderam a proteger a própria energia com ferocidade, porque elas entendem algo que parece simples, mas que muda tudo. Você não consegue dar de um poço vazio. Você não consegue iluminar o caminho de ninguém se a sua própria lâmpada foi se apagando aos poucos por descuido e negligência com você mesmo. Pesquisadores que estudam o esgotamento emocional identificaram um padrão que se repete com consistência desconcertante. As pessoas que chegam aos níveis mais altos de desgaste não são necessariamente as que trabalham mais ou carregam as maiores responsabilidades objetivas. X são aquelas que não conseguem estabelecer limites claros entre as próprias necessidades e as demandas externas. São as que vivem num estado permanente de supercomprometimento, tentando ser tudo para todo mundo, e terminam sem ser nada para ninguém, nem mesmo para si mesmas. A pergunta então não é se você deve parar de ser bom com as pessoas. A pergunta certa é: com quem você escolhe ser bom? Porque a sua bondade, o seu tempo, a sua energia são recursos finitos. Se cada minuto que você investe em alguém que não valoriza isso, é um minuto roubado de alguém que poderia genuinamente se beneficiar da sua presença. Cada vez que você diz sim por obrigação, por medo, por hábito, você está dizendo não para algo mais importante, mesmo que não enxergue isso naquele momento. Existe um conceito em economia chamado custo de oportunidade. Toda escolha que você faz implica abrir mão de todas as outras opções disponíveis naquele mesmo instante. Quando você escolhe passar a sua tarde ajudando alguém que está sempre precisando de resgate, mas que nunca aprende, nunca cresce, nunca muda, você está abrindo mão da possibilidade de investir esse mesmo tempo em alguém que realmente floresceria com a sua orientação. Ou pior ainda, você está abrindo mão do seu próprio crescimento, do seu próprio descanso, da sua própria vida. E essa renúncia silenciosa, repetida dia após dia, semana após semana, ano após ano, acumula. Vai se somando em silêncio e se transforma numa vida inteira de oportunidades perdidas, de versões de você mesmo que nunca chegaram a existir, porque você estava ocupado demais sendo conveniente para os outros. Quantas vezes você cancelou os seus próprios planos para encaixar os de outra pessoa? Quantas vezes você engoliu o próprio desconforto para evitar uma conversa difícil? Quantas vezes você disse, não tem problema, quando tinha sim, quando importava muito? E se você for honesto consigo mesmo agora, a resposta provavelmente vai te incomodar, porque você vai começar a enxergar o padrão. Vai começar a reconhecer que você tem operado dentro de um sistema de crenças que foi instalado em você desde criança. Um sistema que recompensa o autossacrifício e pune a autoafirmação, que confunde bondade com fraqueza e limites com crueldade. Os seus pais, os seus professores, as figuras religiosas da sua criação, a maioria bem intencionada, te ensinaram que ser bom significa estar disponível, ser complacente, colocar sempre as necessidades dos outros na frente das suas. E esse ensinamento vinha de uma época diferente, de estruturas sociais que já não existem mais, de um mundo onde a comunidade era menor, mais interdependente, onde o sacrifício individual tinha um retorno mais visível, mais direto, mais justo. Mas esse mundo não existe mais. Hoje vivemos em sistemas onde a sua bondade pode ser explorada indefinidamente por pessoas que nunca vão te devolver nada, que nem mesmo te conhecem de verdade, que simplesmente aprenderam que você é alguém a quem podem recorrer sem nenhuma consequência, sem nenhum custo para elas. E aqui está na verdade mais libertadora que posso te oferecer. Você não é responsável pela reação emocional dos outros quando você estabelece um limite saudável. Leia isso de novo, porque é fundamental. Você não é responsável pela reação emocional dos outros quando você estabelece um limite saudável. Se alguém fica contrariado porque não pode mais se aproveitar da sua disponibilidade ilimitada, isso é problema dessa pessoa, não seu. Se alguém te chama de egoísta porque você finalmente colocou o seu próprio bem-estar em primeiro lugar, essa pessoa nunca te valorizou de verdade.
ela valorizava o que você fazia por ela. E há uma diferença abissal entre as duas coisas. Limites saudáveis não destroem relações autênticas, eles as fortalecem. Eles criam clareza, criam respeito mútuo, criam reciprocidade genuína. As únicas relações que os seus limites vão destruir são aquelas que estavam fundamentadas na sua exploração desde o início. E isso não é uma perda, é uma libertação. Mas estabelecer limites exige algo que muita gente não está disposta a desenvolver: tolerância ao desconforto. Porque quando você diz não pela primeira vez para alguém acostumado com o seu sim automático, vai ter tensão, vai ter constrangimento, talvez vai ter conflito aberto. E o seu instinto, treinado por anos de complacência, vai gritar para você ceder, pedir desculpa, voltar ao papel familiar de quem sempre concorda. Mas se você cede nesse momento, o padrão se reforça. A outra pessoa aprende que basta pressionar um pouco mais, mostrar um sinal de desagrado e você vai dobrar novamente. E o ciclo continua. A inteligência emocional verdadeira inclui a capacidade de sentar com esse desconforto sem reagir de imediato, de permitir que o outro fique chateado sem que você assuma a responsabilidade de consertar isso imediatamente, de entender que nem toda emoção requer a sua intervenção. Às vezes, a melhor ajuda que você pode oferecer a alguém é permitir que essa pessoa enfrente as consequências naturais das próprias escolhas, incluindo a consequência de não poder mais contar com o seu resgate constante e incondicional. Existe uma diferença crucial entre ajudar e facilitar a dependência. Ajudar é oferecer suporte a alguém que está genuinamente se esforçando para melhorar a própria situação. Facilitar a dependência é fazer pelos outros aquilo que eles podem e devem fazer por si mesmos, impedindo o crescimento deles enquanto você se esgota no processo. E a maioria das pessoas que se consideram muito generosas, muito bondosas, está na verdade facilitando dependência, está mantendo outras pessoas em estados de incapacidade disfuncional, porque isso as faz se sentir necessárias, importantes, úteis, porque isso lhes dá uma identidade clara e reconhecível, o que sempre ajuda, o que está sempre lá, o que nunca falha. Mas essa identidade é uma armadilha, porque quando você constrói o seu valor pessoal em torno da sua utilidade para os outros, começa, de forma inconsciente, a precisar que os outros precisem de você. Começa a buscar pessoas e situações que demandem resgate, porque isso valida a sua existência. Você se torna dependente do papel de salvador, mesmo que esse papel esteja te consumindo por dentro. E as pessoas ao seu redor, também de forma inconsciente, aprendem a se manter em posição de necessidade porque é dessa forma que mantém a sua atenção, a sua presença nas vidas delas. É um sistema completamente disfuncional que as duas partes perpetuam, e a única forma de romper esse ciclo é que alguém tenha coragem suficiente para mudar o padrão. Esse alguém precisa ser você, porque você não controla as escolhas dos outros, mas controla as suas. Você não pode forçar ninguém a crescer, mas pode parar de impedir esse crescimento com a sua intervenção constante. Agora, isso não significa que você vai se tornar frio, distante, indiferente ao sofrimento alheio. Inteligência não é ausência de compaixão, é compaixão direcionada com precisão. É entender que a sua capacidade de ajudar tem um limite real e que por isso mesmo ela precisa ser estratégica. É reconhecer que algumas batalhas não são suas para travar. Que algumas pessoas ainda não estão prontas para a mudança que você quer facilitar para elas. Que o seu papel não é salvar o mundo, mas contribuir onde você realmente pode fazer diferença de verdade. Os sábios de todas as grandes tradições humanas, do budismo ao estoicismo, do confucionismo às filosofias ocidentais modernas, apontam para a mesma verdade fundamental. O desejo de controlar ou salvar os outros nasce do ego, não da compaixão genuína. A compaixão verdadeira reconhece a autonomia de cada pessoa e o caminho único que cada uma precisa trilhar. Ela oferece ajuda quando é pedida e quando é apropriada, mas não se impõe, não tenta resgatar quem não quer ser resgatado, não se esgota tentando mudar o que está fora do seu alcance. E quando você finalmente aprende isso, quando começa a operar a partir dessa inteligência emocional genuína e madura, algo extraordinário acontece. As pessoas certas começam a aparecer na sua vida. Aquelas que valorizam o seu tempo porque você o respeita. Aquelas que apreciam a sua ajuda porque você a oferece de forma seletiva, com intenção real,
não por obrigação ou por medo de desagradar, e as relações superficiais, as que estavam fundamentadas em exploração mútua ou em dinâmicas disfuncionais, naturalmente começam a se dissolver. No começo, isso pode parecer perda, pode parecer abandono, mas com o tempo você reconhece que era limpeza necessária. Porque a qualidade da sua vida está diretamente relacionada à qualidade das pessoas com quem você escolhe passar o seu tempo. Quando você para de tentar ser tudo para todo mundo, quando estabelece padrões claros sobre como espera ser tratado e o que está disposto a tolerar, você naturalmente eleva o nível das relações na sua vida. Não porque você ficou arrogante ou excessivamente seletivo, mas porque finalmente se respeita o suficiente para exigir reciprocidade, autenticidade e respeito mútuo como condições básicas, não como bônus. Existe também uma dimensão prática nessa conversa que não podemos ignorar. A sua efetividade em qualquer área da vida, seja profissional, criativa, pessoal ou espiritual, está diretamente ligada à sua capacidade de concentração. E concentração de verdade exige dizer não para tudo que não serve às suas prioridades centrais. As grandes realizações não vêm de fazer muitas coisas de forma mediana. Vêm de fazer poucas coisas com excelência real. E a excelência exige tempo, energia, atenção sustentada. Exige proteger o seu espaço mental das 1000 interrupções e demandas que o mundo vai querer te impor a todo momento. Se você está sempre atendendo, sempre disponível, sempre respondendo, sempre cedendo, onde está o espaço para você construir algo que realmente valha a pena? As pessoas que admiramos pelas contribuições que fizeram ao mundo, em qualquer campo que você pense, não chegaram onde chegaram sendo complacentes com todo mundo. Chegaram sendo ferozmente protetoras do próprio tempo e da própria energia. Aprenderam a dizer não sem culpa, sem longa explicação, sem pedir permissão para isso. Disseram não para as distrações, para os compromissos superficiais, para as pessoas que queriam apenas consumir sem nunca contribuir. Não porque fossem insensíveis ao mundo ao redor, mas porque entendiam que o trabalho delas, a missão delas, o crescimento delas exigiam esse nível de proteção deliberada e consciente. Cada hora que um escritor passa em conversas que drenam em vez de nutrir, é uma hora a menos para a sua obra. Cada energia que um empreendedor desperdiça em relacionamentos que só tomam é uma energia a menos para o negócio que pode transformar vidas. E você também tem uma missão, mesmo que ainda não a tenha articulado com clareza, mesmo que ainda não saiba exatamente o que é. Há uma versão de você que poderia existir se você protegesse o seu tempo e a sua energia com a mesma seriedade. Há contribuições que você poderia fazer, crescimento que poderia experimentar, paz que poderia alcançar, se parasse de se dispersar tentando satisfazer as expectativas infinitas de um mundo que nunca vai parar de pedir mais. A transição não vai ser simples. Aviso isso com honestidade. Haverá pessoas que não vão entender a sua mudança, que vão tentar te fazer sentir culpado e que vão usar as mesmas ferramentas de sempre para te puxar de volta ao papel anterior. A culpa, o silêncio punitivo, a acusação velada de que você mudou para pior, que ficou egoísta, que se perdeu. E aqui está a prova definitiva. Se alguém só valoriza a sua presença quando você é completamente complacente, quando você nunca questiona, nunca recusa, nunca prioriza a si mesmo, essa pessoa nunca te valorizou de fato. Ela valorizava a sua utilidade. Ela valorizava ter acesso irrestrito a você. E há uma diferença enorme, fundamental, entre ser valorizado como pessoa e ser utilizado como recurso. As relações autênticas sobrevivem aos seus limites. Não só sobrevivem, como ficam mais fortes, mais honestas, mais reais depois deles. As relações baseadas em exploração não sobrevivem. E você precisa chegar em paz com essa seleção natural. Porque o que fica depois que você estabelece limites claros é genuíno, é real, é sustentável no longo prazo. E é a partir desse lugar, a de relações autênticas e energia bem cuidada, que você finalmente pode começar a viver de verdade. Não como escravo da aprovação alheia, mas como arquiteto consciente da própria existência. Como alguém que faz escolhas a partir de valores, não a partir de medo. Pense no custo real que você já pagou até aqui por não estabelecer esses limites. Pense nas noites em que você ficou sem dormir se preocupando com problemas que não eram seus.
nos fins de semana sacrificados para cobrir as falhas de alguém que nunca teria feito o mesmo por você, nas metas que você adiou, nos projetos que nunca começaram, nas versões de você mesmo que ficaram no esboço porque você estava sempre ocupado com as urgências dos outros. Não estou dizendo que você foi tolo por ter cuidado das pessoas. Estou dizendo que você merece mais do que isso. Você merece relações onde o cuidado é genuíno e vai nas duas direções. Você merece ter o seu tempo respeitado. Você merece estar disponível para suas próprias prioridades sem ter que se justificar por isso. A questão final, então, não é se você deve ser bom ou inteligente, como se fossem coisas que se excluem. A pergunta real é se você terá a coragem de ser inteligentemente bom, de direcionar a sua bondade para onde ela realmente importa, de proteger a sua energia como o recurso sagrado que ela é, de compreender que a maior contribuição que você pode fazer ao mundo não é se sacrificar até desaparecer, mas florescer até o seu máximo potencial, e a partir desse lugar, a partir dessa plenitude, oferecer o que você genuinamente tem a dar, não a partir do esgotamento, não a partir da obrigação, não a partir do medo de ser rejeitado ou julgado, mas a partir da abundância de uma vida bem vivida, bem protegida, bem direcionada. Essa é a diferença entre existir para os outros e viver com os outros. Existir para os outros é se apagar para que eles apareçam. É colocar o seu nome no último da lista, se sempre. É fazer do desejo alheio o motor das suas decisões. Viver com os outros é diferente. É trazer a melhor versão de você para as relações que você escolheu com critério. É contribuir com presença real, com energia inteira, com intenção clara. E essa diferença entre existir para os outros e viver com eles muda absolutamente tudo. Muda a qualidade das suas relações, muda a sua relação com o trabalho, muda como você acorda de manhã e o que você sente quando deita à noite. Muda a sua percepção do que é possível para você. Então, deixa eu te deixar com um desafio concreto. Nas próximas 24 horas, preste atenção em cada vez que você estiver prestes a dizer sim por hábito, por medo ou por obrigação. Apenas observe. Não precisa mudar tudo de uma vez. Apenas note quantas vezes você está prestes a ceder o seu tempo, a sua energia ou a sua paz interior para algo ou alguém que não reflete os seus valores mais profundos. E então se pergunte, isso é bondade genuína ou isso é medo disfarçado de generosidade? Porque a maior bondade que você pode oferecer ao mundo não é a sua disponibilidade irrestrita, é a sua presença inteira, consciente, escolhida. É aparecer de verdade quando decide aparecer. É dizer sim com convicção, porque você escolheu isso. Não porque tinha medo de dizer não. Ser bom é uma qualidade. Ser inteligentemente bom é uma arte. E dominar essa arte é um dos maiores presentes que você pode se dar a si mesmo e, por consequência, ao mundo ao seu redor.